Graça e paz, irmãos. Eu estou aqui para informar os avisos dessa semana e eu quero começar falando sobre o nosso período de 40 dias de jejum e oração. O nosso período começou no dia 11 de agosto e vai terminar no dia 20 de setembro. O tema desse período é: coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Então, vamos orar, né? Como igreja, é importante que todos se envolvam. Se por algum motivo você não pode se abster de uma refeição por motivo de saúde ou algum outro motivo, né, realmente relevante, participe de alguma outra forma, faça algum outro tipo de jejum, né? Você pode pedir orientação ao pastor, mas como igreja é importante que todos participem, que todos se envolvam, que todos tenham o mesmo propósito. É importante você orar pela sua vida, pela sua família, pela igreja. Você pode orar pelos pedidos de oração do boletim, né? Você deve orar pelos pedidos de oração do boletim, também pelos motivos de oração do pastor Paulo, da Ana Bia. Essa semana, quando for enviado o boletim virtual, vai o link para acesso a esses boletins. Então não deixe de orar, não deixe de participar como igreja, né, desse período. Eu vou ler aqui para os irmãos os Salmos 51:17, que está relacionado ao tema desse período de jejum e oração, e diz assim: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Como os irmãos sabem, a nossa igreja está em campanha de missões. A nossa campanha vai até dezembro, mas eu quero pedir aos irmãos que não deixem para ofertar apenas no último mês, né, no final da campanha, porque a nossa igreja envia os valores das ofertas que entram todo mês aos missionários, às agências missionárias, né, como nós já falamos aqui. 70% vai para a Global Commission e 30% é destinado a Jami. Então, é importante que essa oferta seja enviada mensalmente, porque como nós já temos acompanhado pelos vídeos dos missionários, pelas informações que eles têm passado para a igreja, as necessidades nesse período de pandemia têm sido muito grandes. E eles têm auxiliado, né, pessoas através dos recursos que são enviados. E essa também tem sido uma forma de demonstrar o amor de Deus, de pregar o Evangelho para muitas pessoas que estão recebendo algum tipo de auxílio que está sendo dado, né, em trabalhos, em projetos missionários. Então, eu quero insistir que você ore, peça direção a Deus em relação à quantia que você pode ofertar mensalmente. O nosso alvo esse ano é de R$32 mil. Até o domingo passado entrou R$4.234,96 e faltam para alcançar o nosso alvo R$27.765,04. Hoje, o nosso momento missionário será um pouco diferente. Nós não teremos apresentação de vídeo. Nós teremos agora um momento tipo um programão da semana, com dicas de lives missionárias que ocorreram durante esse período de quarentena. E a primeira live que eu quero indicar para os irmãos é com a participação do pastor Inésio. Ela foi promovida pela primeira igreja presbiteriana do Brasil, em Jaru, e o título da live é Conferência Missionária Bate-Papo com o Reverendo Inésio. A minha segunda indicação é a live Chamado e Compromisso, o Desafio Missionário Europeu, que foi promovida pela Jami. Ela teve a participação do missionário Paulo Mussi, que é um dos missionários que a nossa igreja contribui no sustento. E a minha terceira indicação é a Conferência Missionária Global Online, que também foi promovida pela Jami. São 3 vídeos que fazem parte dessa conferência e uma das missionárias que participam é a Ana Paula, que também é uma das missionárias que a nossa igreja contribui no sustento. Então eu tenho certeza que vai valer muito a pena você assistir no seu tempo livre, porque às vezes a gente perde tanto tempo, né, com conteúdo que não agrega,
E esse conteúdo, ele realmente é muito relevante, muito significativo. Os irmãos vão ter a oportunidade de conhecer melhor sobre a vida dos missionários, sobre o trabalho que eles realizam no campo, sobre os desafios que eles enfrentam e sobre como, né, Deus tem agido no meio deles. Então não perca essa oportunidade de ser abençoado. Continuamos incentivando aqueles irmãos que pararam o discipulado individual a continuarem agora de forma virtual. Então, você, né, que é discipulador, pode pegar o material na secretaria ou então pedir para que seja enviado por e-mail. Você só precisa mandar para a secretaria da igreja a ficha do discipulado, pode ser por meio de foto, enviada por e-mail também. Então não deixe de continuar esse trabalho, é muito importante que a palavra de Deus continue sendo ensinada, continue sendo anunciada, né? E para maiores informações, entre em contato com a secretaria da igreja. Quero encorajar os homens e mulheres da nossa igreja a participarem do relógio e dos grupos de oração que se reúnem virtualmente durante a semana. O grupo Homens de Oração se reúne toda segunda e quarta-feira às 20 horas. E o grupo Mulheres de Oração se reúne toda terça às 20 horas e toda quinta às 7h30. Participe você também! Quero lembrar aos irmãos que a entrega dos dízimos e das ofertas pode ser feita por meio de transferência ou depósito bancário. Nesse caso, informe a secretaria da igreja por WhatsApp a que se destina a sua oferta ou a oferta de quem você tiver enviado. Você também, se preferir, pode ir até a igreja e entregar o seu dízimo e a sua oferta diretamente no gasofilácio. Nesse caso, entre em contato com a secretaria para combinar o dia e horário. Quero lembrar a importância de continuarmos a nos reunir como igreja neste período em que as nossas atividades presenciais ainda não retornaram. Aos domingos, nós temos os encontros de oração nas casas, de manhã às 9h30 e à tarde às 17h30. Logo após esses encontros de oração, nós temos os nossos cultos virtuais, de manhã às 10 horas e à noite às 18 horas. Durante a semana, nós nos encontramos em célula com as nossas famílias ou então virtualmente com outros irmãos. Para encerrar, quero parabenizar os aniversariantes da semana. No dia 24/8, Moema Barros da Silva Madeira. Também no dia 24, Daniel Bolgar dos Santos Pimentel. No dia 28/8, Benedita da Silva. Também no dia 28, Margarete Xavier Lopes. No dia 29/8, nós temos a Sara Oliveira dos Santos de Sá. E também no dia 29, Valentina de Oliveira Tomás Amorim. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada aniversariante. Foram esses os nossos avisos. Eu desejo a você um bom culto e uma semana abençoada. Graça e paz, igreja. Essa noite nós estamos reunidos mais uma vez para exaltar e adorar o nome do Senhor. E eu convido você que está no seu lar com a sua família a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos agradecer a Ti, Deus, pela Tua grandiosidade, pela Tua bondade, pela Tua fidelidade. Queremos nos apresentar ao Senhor com o nosso coração cheio de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, por nós, pelas nossas famílias, pelo Teu povo. Muito obrigado. Senhor, eu também quero te pedir que o Senhor abençoe, Senhor, aqueles que, ó Deus, trouxeram dízimos e ofertas à Tua casa. Que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um, abrindo as janelas dos céus e derramando bênçãos sem medidas, Senhor, nas suas vidas e na vida das suas famílias. Que o Senhor continue, Senhor, abençoando para que cada dia nós possamos ter mais, ó Deus, para ofertar no Teu reino, Deus. E agora que nós vamos cantar e adorar o Teu santo nome, eu te peço que o Senhor encha os nossos corações com a Tua presença, com a Tua unção, com cada família que está assistindo também, Senhor, esse vídeo. Te pedimos, Deus, que a Tua presença seja poderosa, Senhor, em cada lar,
em cada vida, porque essa é a razão de nós estarmos aqui, Senhor. É para Ti e é por Ti, Deus. Recebe toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Em nome de Jesus. Amém. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que dobram o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é meu prazer. Tua presença,
Meu prazer te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o Espírito e verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito e verdade, te adoramos. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor,
toda adoração. Nós o fazemos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Pensei que tudo podes, meu amado. Nenhum dos teus planos é frustrado. Ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar, continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar, continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. E aos teus pés me derramar sem fim. E aos teus pés me derramar sem fim. Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você a orar por si mesmo, orar por aqueles que vão ouvir essa mensagem e ore para que Deus me use como instrumento para alcançar a sua vida e a vida de quem ouvir essa mensagem. Senhor, buscamos a Tua face. Estamos cônscios da nossa dependência total de Ti para transmitir a palavra do Senhor. Pedimos que o Senhor nos guie, nos direcione e nos abençoe no propósito de transmitir com fidelidade a Tua palavra. Que o Senhor permita que cada coração que vai ouvir seja alcançado por ela para o pleno entendimento da Tua vontade, para a plena compreensão do Teu propósito naquilo que vamos ministrar. E que o Senhor traga luz, direção, entendimento e discernimento a todos quantos vamos ouvir a Tua palavra. Oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Os irmãos que têm nos acompanhado
nos cultos de domingo à noite estão conscientes de que temos ministrado sobre oração já há vários domingos. E, como dissemos no domingo passado, nós vamos ministrar hoje sobre o ensino do apóstolo Paulo sobre a prática da oração. E queremos falar hoje sobre oração em línguas. E para falarmos sobre oração em línguas, precisamos falar antes sobre o dom de línguas, para que possamos entender melhor sobre o que posteriormente iremos ministrar. A razão de trazermos esse assunto deve-se ao fato de alguns perguntarem por que não devemos falar em línguas nos cultos da igreja. Antes de você tirar qualquer conclusão apressada, ouça o que vamos falar até o final. Sobre o dom de línguas, vamos ver o que dizem as Escrituras. A primeira manifestação do dom de línguas no Novo Testamento nós a encontramos no dia de Pentecostes. Atos 2, a partir do versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O verso seguinte nos faz saber que estavam ali em Jerusalém judeus vindos de todas as nações debaixo do céu. Verso 5 diz assim: estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Era muito comum no dia de Pentecostes virem judeus de todos os lugares do mundo de então para participarem da festa de Pentecostes. O texto também nos faz saber, o verso seguinte, o verso 6, que cada um dos que ouviam falar o que eles estavam falando, ouviam na sua própria língua. Atos 6 diz assim: assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então, veja, cada um estava ouvindo alguns dos que foram batizados no Espírito Santo falarem na sua própria língua. Vamos ver isso melhor. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Não é que um falava e cada um ouvia na sua língua. É que havia muitas pessoas ali reunidas, e nós vamos ver isso melhor um pouco mais adiante. E cada um falava numa língua diferente da do outro. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? E então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Esta era a pergunta que eles faziam. Como é que eles podiam ouvir aqueles homens que eram galileus, não sabiam falar nenhuma outra língua? Como é que eles podiam estar falando, cada um na língua daqueles que estavam ali, que tinham afluído de todas as partes para a festa de Pentecostes?
Eu vou ler agora na Nova Tradução na linguagem de hoje. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos a Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus, outros são convertidos ao judaísmo, alguns são de Creta e outros da Arábia. Como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Atos 12, 2, 12 e 13, eu vou repetir, todos atônitos. Aliás, eu não vou repetir, vou ler. Atos 2, 12 e 13. Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Então, nós queremos perguntar: quem estava reunido no dia de Pentecostes? Os discípulos de Jesus, que estavam esperando a promessa feita pelo Pai e reiterada por Jesus. Em Atos capítulo 1, versos 4 e 5, nos diz assim: e comendo com eles, que é uma referência a Jesus, e comendo com eles deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O propósito do batismo no Espírito Santo é o revestimento de poder para testemunhar. Atos 1:8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Era este o propósito do batismo no Espírito Santo, revestimento de poder para que eles pudessem, com ousadia, com intrepidez, darem testemunho de Jesus aonde eles fossem enviados. Em Atos 1:9 diz que, depois de dizer isso, o texto diz: depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, 2 anjos, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Os versos seguintes dizem assim: então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras, foi dali que Jesus subiu aos céus. Então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Muito bem, o versículo seguinte diz que naqueles dias Pedro se levantou do meio dos irmãos, que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Então, este seria provavelmente o número de pessoas que estavam reunidas
no dia de Pentecostes. Então, Atos 2:1, vamos ler verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos aqui, subentende-se, refere-se ao mesmo grupo de 120 pessoas mencionado em Atos 1:15. E o Espírito de Deus veio sobre eles. Agora, os que foram batizados no Espírito falavam numa língua que eles próprios não conheciam. Quem os ouvia falar? Cada um na sua própria língua. A multidão que estava do lado de fora e os ouviu falar cada um na sua própria língua. O barulho, como de um vento impetuoso, e depois eles falando em língua, atraiu uma grande multidão. Então, Atos 2, versos 6 a 11, novamente vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Quando ouviram aquele barulho, era o som de um vento impetuoso, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Então, eles não estavam apenas ouvindo o que os discípulos falavam na língua deles, é que os discípulos de Jesus estavam falando, cada um na língua de um daqueles que estavam ali reunidos para ver o que estava acontecendo. E o texto diz que a multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia? São da Galileia. Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus, outros são convertidos ao judaísmo. Aqueles são de Cretas e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Então a pergunta que trazemos é a seguinte: sobre que assunto eles estavam falando? O texto responde: e como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Ou seja, das grandezas de Deus, como diz uma outra tradução. Era então uma oração de louvor em línguas, de adoração a Deus, nas quais falavam, através de outras línguas, engrandecendo e magnificando a Deus. Essa é a característica da linguagem de quem foi batizado no Espírito Santo. É a língua que cada um de nós adquire quando batizado no Espírito Santo, é uma linguagem que eu não entendo e quem ouve possivelmente não entende, a não ser como aconteceu aqui, que alguém daquele lugar fale a mesma língua. Esta é a característica, então, da linguagem de quem foi batizado no Espírito Santo. É uma linguagem de louvor, de adoração, de gratidão. No dia de Pentecostes, elas foram como um sinal para os descrentes. Por isso mesmo que 1 Coríntios 14, 22 diz: portanto, as línguas constituem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. Através destes sinais, através do dom de línguas concedido a eles naqueles dias, uma multidão sem conta pôde ter a sua atenção chamada para o fato de estarem ouvindo na sua própria língua. E ali havia pessoas que falavam várias línguas diferentes, porque haviam nascido em vários outros lugares. Eles podiam ouvir na própria língua materna deles, que não era o hebraico nem o aramaico, embora eu creio, eles falassem também o hebraico e o aramaico, mas não era
a língua materna deles, porque eles tinham nascido em outras terras, em outros lugares. Mas não foi essa a única vez que os que foram batizados no Espírito falaram em línguas. Aconteceu também em Samaria. Então, o dia de Pentecostes aconteceu em Jerusalém. E aconteceu algum tempo depois em Samaria. Atos 8, versículos 14 a 17. Diz o seguinte: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram falar que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Quando a igreja foi perseguida, os que foram dispersos iam por toda parte falando de Jesus, e o evangelho chegou a Samaria, e através de Filipe. E Deus usou Filipe de maneira grandiosa, e ele ministrou, muita gente se converteu. Então os apóstolos ficaram sabendo e enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, eles oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Há uma explicação, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Veja, quando nós cremos em Jesus, nós recebemos o Espírito Santo. Mas aqui está falando de uma experiência que é diferente da habitação do Espírito de Deus em nós. Aqui está falando de um revestimento de poder. Poder para testemunhar é uma capacitação para cada um de nós ministrar a palavra de Deus. O texto diz, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. A pergunta que fazemos é como Pedro e João souberam que o Espírito Santo viera sobre eles. Embora o texto não diga que eles falaram em línguas, não há dúvida de que sim, porque o verso 17 diz, então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Como é que eles puderam saber que eles haviam recebido o Espírito Santo? Sem dúvida alguma, porque eles estavam falando em línguas, no mínimo, e possivelmente profetizando, como veremos em outros lugares. Aconteceu também na casa de Cornélio, em Cesareia de Filipos, enquanto Pedro ministrava a palavra. A história completa você pode ler em Atos capítulo 10. Mas então Pedro foi à casa de Cornélio, que era um soldado romano, e então Pedro está ministrando a palavra e falando de Jesus para ele e os que estavam reunidos na sua casa. Então ele está falando de Jesus. Então ele diz no verso 43, dele, isto é, de Jesus, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão de pecados. Ele já havia descrito como eles poderiam e deveriam se voltar para Jesus. Uma vez que Pedro havia chegado até esse ponto, eu não vou descer a detalhes, mas o verso 44 diz assim, enquanto Pedro falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam a mensagem. Quando nós cremos em Jesus, o Espírito de Deus vem habitar em nós. E naquele momento, eles não só receberam o Espírito Santo como habitação neles, mas eles também foram batizados no mesmo instante no Espírito Santo. O verso 45 diz assim, e os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. E o verso 46 explica, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Aconteceu também em Éfeso.
Atos 19, a partir do verso 1. O texto diz: aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: então, que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus, porque ouviram e creram. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. O texto continua dizendo: eram ao todo uns 12 homens. Então eles creram, foram batizados, e depois, ao ter a imposição de mãos sobre eles, o Espírito de Deus veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Convém ressaltar aqui que Filipe pregou o Evangelho. Deus fez sinais, prodígios, maravilhas. Eu estou falando lá no caso de Samaria. Mas quem impôs as mãos sobre eles para que eles recebessem o Espírito Santo foram os apóstolos Pedro e João. E aqui quem faz isso é o próprio apóstolo Paulo. Agora vamos ver o ensino do apóstolo Paulo sobre o dom de línguas. 1 Coríntios capítulo 14 começa dizendo: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Então, o texto nos esclarece o seguinte: quem fala em línguas não fala para nenhuma pessoa. Essa é uma das razões pelas quais, ou pela qual, não se deve falar quando não há intérprete. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Então é uma linguagem de louvor, é uma linguagem de adoração. E o texto diz: ninguém o entende, pois por meio do Espírito, o Espírito Santo de Deus, fala mistérios, coisas que a própria pessoa não entende. Então ele diz: mas o que profetiza fala para as pessoas, porque fala na língua da própria pessoa e das pessoas com as quais ele está falando, edificando, exortando e consolando. Ele fala no verso 4: que fala em línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, quem fala em línguas só edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Ele diz: eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete. Há quem fale e interprete, mas normalmente não é essa língua que todo que é batizado no Espírito Santo tem, porque essa linguagem é uma linguagem de louvor. Então ele diz: pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Quando alguém fala em línguas e alguém interpreta, normalmente tem equivale a uma profecia. Alguém está falando em nome de Deus, fala em línguas, ele que fala não entende, mas alguém que vai receber a interpretação vai falar o que é que Deus está dizendo. E agora, irmãos, se eu for até aí falando em línguas, que proveito vocês terão? Se eu não falar por meio de revelação, de conhecimento, de profecia ou de doutrina?
Ou seja, se eu não falar numa linguagem que vocês entendem, então vocês não terão nenhum proveito se eu for até vocês falando em línguas. É assim com instrumentos inanimados, como a flauta ou a harpa, quando emitem sons. Se não emitirem sons bem distintos, como se poderá reconhecer o que se toca na flauta ou na harpa? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Porque só Deus entende, então ninguém mais entende. Há, sem dúvida, muitos tipos de voz no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Mas se eu não entender o significado da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele será estrangeiro para mim. Assim também, vocês, visto que desejam dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Ou seja, procurem os dons que vão edificar a igreja. E o dom de línguas não edifica a igreja, porque ninguém entende. Por isso, quem fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Normalmente, quando Deus usa alguém para falar em línguas, a língua que tem interpretação, porque essa linguagem de louvor normalmente não tem interpretação, a não ser, houve ali o caso de Pentecostes, mas normalmente ninguém vai se levantar para interpretar uma língua de louvor. A pessoa está falando com Deus, mas se Deus quiser falar com a igreja, ele dá uma língua àquela pessoa e vai levantar alguém que vai interpretar. Deus não dá, não faz uma coisa dessa, pelo menos eu nunca vi em nenhum lugar. Muita gente fala em línguas pensando que, porque então vão ver se alguém aparece para interpretar. Se você está falando a sua língua de adoração, aquela que o Espírito Santo te deu quando você foi batizado, que você fala a hora que quer, essa língua não vai, Deus não vai levantar ninguém para interpretar. O propósito dessa linguagem é você falar com Deus, você ser edificado. Por isso, quem fala em língua, ore para que as possa interpretar. Aqui já está se tratando, não dessa linguagem de louvor, mas quando Deus fala com a igreja. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora. Isso vamos ver, se Deus permitir, numa próxima mensagem. Mas a minha mente fica infrutífera. Então, quando nós oramos, muitas vezes nós vamos ser tomados em línguas. Orando, é o Espírito de Deus nos levando a orar. Nós não sabemos o que estamos falando, não sabemos o que estamos pedindo, mas é uma linguagem totalmente diferente. Então, ele está dizendo, se você fala em línguas, ore para que as possa interpretar. Ou que, normalmente, Deus levanta alguém para interpretar. Então, ele diz, que farei? Vou orar com o Espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente. Se você louvar apenas em Espírito, como o não instruído poderá dizer o amém? O não instruído é o que não fala aquela língua. Como o não instruído poderá dizer o amém depois da oração de agradecimento que você fez? Porque ele não entende o que você diz. A sua oração de agradecimento pode ser muito boa, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. Mas ele adverte, contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas. Irmão, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito, falar este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos,
e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Eu vou repetir. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas, que não falam aquela língua, ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos. Ele está falando aqui do dom de conhecimento, que normalmente quem tem é o profeta. Ele também tem o dom de conhecimento e o dom de sabedoria. O dom de conhecimento é aquele que a pessoa tem a capacidade, Deus dá àquela pessoa uma palavra sobre algo que está acontecendo na vida de alguém. E normalmente diz também o que Deus quer fazer com o que está acontecendo. A palavra de sabedoria é o que normalmente se chama de profecia propriamente. Diz respeito a algo que ainda vai acontecer. O verso 26 diz: que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isso sucessivamente, um após o outro, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aí, ou seja, se não tem interpretação, porque você está falando para você mesmo e para Deus. É a sua linguagem de adoração. Então não tem interpretação. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja. Se a língua que você está falando não é uma mensagem de Deus, e quando Deus dá uma mensagem, ele traz o intérprete. Então, mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Não se julga o profeta, julga-se a palavra que vai ser dita. É de Deus ou não? É do homem ou não? Ou é de Deus? Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar, um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Eu tive uma experiência com Deus em 1972 para 73 mais precisamente. E eu era comerciante nessa época, em Brasília, e logo depois que eu conheci o Senhor mesmo de uma maneira diferente do que eu conhecia, eu fui criado no Evangelho, mas uma experiência profunda com Deus eu tive em 1973. E nós passamos a ter cultos. Eu tinha, naquela época, 11 pessoas crentes que trabalhavam comigo, e eles sugeriram que nós tivéssemos cultos lá na loja onde nós vendíamos o que nós representávamos. E naquela ocasião, nós nos reuníamos todos os dias, 7 horas da manhã. E esse pastor deles, quem conhece Brasília, ele era pastor da igreja, primeira igreja batista do núcleo Bandeirante.
Esse pastor está na glória já há um bom tempo, mas era um homem simplíssimo, um homem cheio do Espírito Santo. Eu me lembro que nas nossas reuniões, muitas vezes ele era tomado pelo Espírito de Deus e o ímpeto dele era falar em línguas, mas ele simplesmente, ele começava a abrir a boca, ele se continha. Ele entendia bem o que Paulo quis dizer aqui em 1 Coríntios. Porque o texto diz no verso 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Se fosse algo que Deus quisesse que todos que estávamos ali soubéssemos, ele falaria em línguas e haveria a interpretação dele, ou Deus levantaria alguém. E o verso 33 diz, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Um pouco mais adiante, no verso 37, diz assim, se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelo o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Muito bem, vamos concluir. Qual é o propósito do batismo no Espírito Santo? É revestimento de poder para testemunhar. Não é para as pessoas ficarem falando em línguas, embora as línguas constituam-se numa evidência do batismo no Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito Santo em 1973 e vim só falar em línguas 10 anos depois, em 1983. E eu não tenho nenhuma dúvida que eu fui batizado no Espírito em 1973. Eu estava numa igreja onde ninguém podia falar em línguas, porque não se cria no dom de línguas. E então Deus nunca permitiu que eu falasse. Mas depois, 10 anos depois, eu passei a falar em línguas e porque eu podia falar, mas durante muito tempo eu cheguei a falar em línguas aí na igreja, principalmente depois do louvor. Quem encerrava o período de louvor era eu, e muitas vezes me deu o desejo de falar em línguas, e eu falava, louvando e bendizendo a Deus. Mas à medida que eu fui examinando as Escrituras, eu fui percebendo que eu não devia mais fazer isso. Muitos dizem que a igreja é edificada, mas a Bíblia diz que a igreja não é edificada. E por que não é edificada? Porque ninguém entende. Chama atenção para quem fala, chama atenção para a pessoa que está falando em línguas, mas para que todos dizem, olha, ele fala em línguas. Tá, e aí? O que é que a igreja ganha? Nada. Então, qual é o propósito do batismo no Espírito Santo? É revestimento de poder para testemunhar. O dom de línguas é uma das evidências de que a pessoa foi batizada no Espírito Santo, embora, no meu caso, eu fui batizado e não falei em línguas durante 10 anos. E o Atos 1:8 diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então vejamos, os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo logo após a ressurreição de Jesus, quando então nasceram de novo. João 20:19 diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, foi o dia que Jesus ressuscitou, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, que a paz esteja com vocês. O verso 20 diz, e dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor.
E Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês. Mas ele disse mais, assim como o Pai me enviou, também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. Nós temos aqui uma alusão ao novo nascimento. Jesus, ao soprar sobre eles, foi muito semelhante ao que Deus fez quando criou o homem. Soprou sobre ele e ele recebeu o espírito do homem. E ele passou a ser alma vivente, uma pessoa que tem vida. E então aqui Jesus não apenas deu a eles um coração novo, um espírito novo, mas também deu a eles o Espírito Santo. Mas eles só foram revestidos de poder para testemunhar de Jesus no dia de Pentecostes. Porque Jesus havia dito no verso Atos 1:8, registra, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Qual é a evidência externa do batismo no Espírito Santo? O falar em línguas e profetizar. Para citar apenas um exemplo, Atos 19:6, e quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Isso acontecia naquela época, isso acontece ainda hoje. Com que finalidade eu devo falar em línguas? Para minha edificação pessoal. Pois, 1 Coríntios 14:2, e depois o verso 4. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. O que fala em línguas, a si mesmo, edifica. Então, outra pergunta, onde eu não devo falar em línguas? Na igreja. Dou graças a Deus porque falo em línguas. 1 Coríntios 14, 18 e 19. Dou graças a Deus porque falo em línguas mais do que todos vocês. A impressão que eu tenho é que Paulo falava em línguas o tempo todo. Não diante das pessoas, mas no seu tempo de intimidade com Deus. Aí ele diz no verso 19, contudo, na igreja prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir os outros, do que falar 10.000 palavras em línguas. Por quê? Porque ele sabe que não é por aí. Quando eu devo falar em línguas? A resposta é quando houver intérprete. 1 Coríntios 14, 27 a 28. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais do que 2 ou 3, quando muito 3, do que 2 ou quando muito 3, isso sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas, não havendo quem interprete, fica calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Porque aquela linguagem não é a linguagem de Deus falando, é a linguagem do Espírito de Deus que leva você a adorar, a exaltar o nome de Deus. Na igreja, se você quiser, pode cantar em línguas enquanto todos estão cantando. Mas você, se fizer isso, faça de modo que ninguém tenha a sua atenção chamada para você. Você não precisa gritar. Você pode falar, é você falando com Deus. Você pode falar a meia voz. Eu creio que... creio não, é perfeitamente possível falar isso. E é uma coisa interessante. Quando você fala em línguas, a língua que Deus dá para adoração se encaixa em qualquer música de louvor, qualquer uma. Não quebra a métrica, não quebra nada. Fica redondinho, justinho, certinho, sem nenhum problema. Então, se você quiser, pode cantar em línguas, enquanto todos estão cantando, louvando, adorando, desde que você não chame atenção para si mesmo. Porque se você fizer, você está chamando atenção para você, e você quer ser a pessoa em evidência. E olha, se for essa a sua pretensão, eu aconselho você a desistir por aí. O culto é para Deus, não é para você. O Senhor é o centro das atenções, não você. Igreja não é para ninguém aparecer, mas para o Senhor ser glorificado
e proclamada. Nós devemos ter isso em mente. O culto é para Deus, o louvor é para Deus. Então, que eu diminua e que o Senhor cresça, que Ele apareça, mas não eu. Que o Senhor seja glorificado na sua vida e que essa mensagem tenha servido para abençoar, edificar, instruir, ajudar você a entender o que foi trazido hoje. Vamos orar e vamos então encerrar. Feche os seus olhos. Senhor, nós te louvamos e te damos graças. Nós te louvamos pela tua palavra, pela sua preciosidade, porque ela traz luz e direção para as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos ajude a termos-nos a ela e a não nos desviarmos dela nem para a direita, nem para a esquerda. Nós pedimos que o Senhor abençoe o teu povo, representado por cada pessoa que me ouve neste momento. Que o Senhor abençoe o teu povo, que o Senhor edifique a tua igreja, que o Senhor nos mantenha unidos no mesmo espírito, no mesmo propósito, e que o Senhor seja glorificado por meio da tua igreja. Ser continuamente exaltado, ó Deus, no nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até a gente se ver, até nos vermos novamente. Que Deus abençoe a sua vida. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que jorram do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero vir da tua fonte de águas vivas.
água no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, água no meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio,